Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, informação. Seu lugar aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores. E o convidado é para matar a nossa e a sua curiosidade, diretamente do meu... Multi Studios. O maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá. É só respirar, né, Marcelo? Show de bola. Não precisa gaguejar, né? Não tem problema de dicção. Aqui diretamente do Parque Shopping Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Sua Resenha é apresentado por mim e o Tomate, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, o Curioso, que é a pessoa responsável aqui comigo nesse ambiente maravilhoso do Parque Shopping Jacarepaguá, aqui no terceiro andar, nesse estúdio de vidro panorâmico, a fazer esse ambiente a maior sala de bate-papo. De bate-papo, não. De resenha. De resenha. De resenha. De resenha. Mas tem umas resenhas assim que tem a qualidade padrão FIFA, porque hoje o nosso convidado, ele não é qualquer um. Não. Nenhum é. E o de hoje não deixou pra trás, não. Então vamos apresentar o Mas nosso convidado. antes de apresentar o convidado... Boa, Marcelo. Antes de apresentar o convidado, antes que a gente esqueça... A gente, assim, eu e o Hilton aqui, a gente já tá chegando numa idade que daqui a pouco a gente vai começar a esquecer. Então, antes disso, antes que a gente esqueça de novo, galera, curte aí, compartilha, comenta, passa pros amigos o que você tá assistindo nos nossos programas aqui, porque é assim que a gente vai ver o nosso canal crescendo e é assim que a gente vai poder chegar a mais gente e levar para essa galera um convidado como o de hoje que a gente tem aqui. Você gosta de futebol, gosta de esporte? E a gente sabe que o esporte, o futebol principalmente, envolve a parte física, a parte técnica, mas psicológica da pessoa, a mente da pessoa tem que estar bem preparada para suportar aquela pressão que eles sofrem ali. Então a gente trouxe para cá um especialista nisso. A gente está com o Personal Mind aqui, um preparador mental, posso falar assim, né, meu amigo? Pode, sim. Então a gente está com a fera aqui. Se a gente está falando de Personal Mind, a gente está falando de qualquer um, não. A gente está aqui com a fera, Lulinha Tavares. Obrigado, Lulinha. Se faltou alguma coisa na tua apresentação, por favor, pode complementar aí, mas desde já, muito obrigado pela tua presença aqui, amigo. Depois de uma introdução dessa, é só tirar o chapéu, né, e dar continuidade aí ao Só Resenha, né? Grato aí pelo convite de estar aqui, né, participando com vocês. Tomatos, prazer estar com vocês, com você aqui, Marcelo. Né, espero que de alguma forma a gente traga algum esclarecimento, né, para essa atividade que, embora seja milenar, ao mesmo tempo ela é nova, ela é inovadora, né, no esporte e no futebol principalmente. Legal. Tá legal. A gente precisa, né, Marcelo? Teve um convidado, não sei quem foi aqui, que a gente combinou, a gente vai fazer isso ainda, de ter aqui uma sonorização, sonoplástica, alguma coisa dessa. Que quando apresenta o convidado, tem que... Já um aplauso. Aquela aplauso, aquela coisa, que nem o Lulinha, com o tamanho desse, uma pessoa importante como é. Lulinha, tem que ter aquelas coisas, aquele som, aquele barulho. Ia estar bem encaixado aí. Para apresentar aqui, para justificar, né, a importância e o tamanho do nosso convidado, Lulinha. Prazer em ter você aqui, um prazer duplo ter você aqui, poder ter esse bate-papo contigo hoje, depois de 11 anos de convivência, vou poder te perguntar. Que eu nunca... Um prazer mental, né? Vai ser estranho. Sim. Diferente. Mas vai ser bom, porque eu conheço muita coisa sua, então vai ser um bate-papo legal. Lulinha, a gente quer que você se apresente para... Olha, antes, já pede pro pessoal dar um like também, o pessoal vai te respeitar. Eles podem até não respeitar a gente, né, Mandé? Mas vão respeitar o convidado, né? O nosso Personal Mind agora vai falar com uma autoridade que a gente não tem. Que a gente não tem. Pra tu ficar focado, maluco, olha só, tu vai ficar focado, o cara vai pedir pra tu dar um clique. Só assim tu vai ficar esperto, focado, com a mente blindada. Deixa o pessoal seguir a gente, dar um like aí, compartilhar. Se você realmente está disposto a alcançar suas metas e melhorar o seu resultado, foca aqui, ok? Clica lá, que você vai aumentar o seu nível de atenção e certamente o seu resultado será melhor e maior. Clica lá. A gente tá falando não, hein? Pô, depois dessa arruma 1 milhão. Porra. E esse foi mais um. Sua resenha acabou. Arruma 1 milhão de inscritos, pô. Aí brincamos, né? Obrigado. Bom. Lulinha, obrigado por você estar aqui. Agora vamos começar a falar sério, né? Depois vamos começar a falar sério. Se apresenta pra galera, pra nossa audiência. Fala um pouco do seu trabalho, quem é o Lulinha Tavares, o trabalho que você desempenha. Sim, então, eu preciso contar para isso um pouco da minha história, porque o que eu faço tem um pouco a ver com a minha história. Eu, como muitos jovens, muitos garotos,
sonhavam em ser jogador de futebol. Venho de Pernambuco para o Rio de Janeiro e eu sonhava em jogar no Flamengo. E foi lá que eu iniciei minha carreira esportiva. Quem me levou para o Flamengo foi o Deni, massagista, que faleceu há pouco tempo, né? Eu morava em Nova Iguaçu, jogava numa escolinha, era artilheiro. Fui levado ao Flamengo, na época, foi em 84, em 85 o Zico volta da Udinese. E na época tinha até um programa que era apresentado dia de sábado, a gente participava, chamava Escolinha do Zico, alguma coisa assim. E numa geração onde foi considerada a maior safra que o Flamengo deu nos últimos anos, que contemporâneos, né? A minha idade era Roger, goleiro, Júnior Baiano, Marquinhos, Fabinho, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes. E caras que viraram. Eu convivi com esses atletas e eu perdi para mim. Então, mentalmente, eu era muito fraco. Eu não sabia que era, mas eu era muito fraco. Perdi para mim mesmo. E a gente sabe que a maioria dos atletas de futebol não vem de uma origem financeira privilegiada. E eu precisei recomeçar a minha vida. E fiz faculdade de Educação Física, me formei graças ao futebol. Eu consegui formar em Educação Física. Entrei para o comércio e aí fui de camelô, comerciante, de comerciante. Eu me tornei empresário, não de futebol, e segui essa minha vida. E sempre aconselhando, arrumando emprego para amigo, caras que não deram certo. E eu segui essa linha até 2007, mais ou menos. Em 2008, eu começo um trabalho. E esse trabalho agora faz 16 anos, que eu não sabia inicialmente o que era, porque quando me foi apresentado um curso na época, eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, mas eu fui fazer. Porque eu já... Que era o curso de coach, né? Na verdade, assim, eu comecei em 2008 no Figueirense, a convite do PC Guzmão, e eu fui fazer simplesmente uma palestra. Quando eu revivi aquilo ali na minha mente, eu falei, cara, eu tenho chamado para isso aqui, mas eu achava na minha cabeça que isso era somente psicologia esportiva e fui fazer uma pós. Em 2009 eu fiz a pós, no meio do ano, pouco antes de eu trabalhar no Fluminense, naquela arrancada lá, time de Guerreiro, uma amiga da minha esposa me apresenta um curso e diz, isso vai ser muito legal, coach com PNL. Eu não sabia o que era uma coisa nem outra. No Brasil não se falava disso. Quando eu entro na sala, que foi me ensinado os conteúdos, falei, cara, eu já faço isso. Então, eu já fazia intuitivamente. Pego essas ferramentas, aprimoro e começo a estudar mais. E depois a gente vai para o campo da neurociência do comportamento, neurociência das emoções. A própria PNL tem vários campos que você começa a tatear ali da base científica, aquilo que inicialmente era chamado como motivador. Esse foi quando nós começamos a trabalhar, lembra? O trabalho era conhecido como alguém que ia lá, dava uma palestra, os jogadores jogavam e davam certo. Isso não era legal junto à comissão técnica. Por quê? Vai jogar só porque o cara veio aqui e deu uma palestra? Porque, culturalmente, os clubes contratavam muitos palestrantes para irem lá e funciona. Eu acho que até funciona por um determinado momento. Mas o que eu fazia, o que eu sempre fiz, nunca foi apenas uma palestra. Eu ia, ouvia a comissão técnica, ouvia os jogadores, ficava ali naquele ambiente, fazia o trabalho com os atletas personalizado. Não era assim, eu tenho uma palestra pronta para todo mundo, como os vários palestrantes tinham. Então, eu fazia um trabalho personalizado para aquele time, para aquela situação, para aquele momento que mudava o momento. Então, à medida em que ele sai daquela dor, ele tem que performar. Na medida em que ele performa, ele precisa manter. Então, da mesma forma que tem um sentimento de depressão individual, tem coletivo. Sim. Às vezes um clube está assim, às vezes um ambiente está assim. E nisso ficou conhecido como motivador. Em vários lugares eu trabalhava e tive que desmistificar isso ao longo do tempo. Para isso, em 2014, né, Hilton? Lancei um livro, a gente foi buscando, de alguma forma, mostrar para as pessoas que não era magia, que não era uma coisa simplesmente empírica, que tinha base científica. Aí começaram a vir os resultados. E, ao longo do tempo, em cada clube que eu passava,
um atleta se interessava mais, o que é isso, como é que funciona. E aí a propaganda inicial foi um boca a boca. Então, além dos clubes, que ao longo desse tempo foram 48 clubes, muito clube. Em alguns clubes, por exemplo, no Guarani foram 3 vezes, no Palmeiras 3 vezes. Tiveram alguns clubes que que nós trabalhamos mais de uma vez. CSA também, né? CSA também. Enfim, aí começou a demanda de atletas individuais. Então, hoje, eu praticamente trabalho, basicamente, individualmente atletas. Aí você falou aqui, Lulinha, que eu perdi pra mim mesmo, eu era fraco, mas tu tinha um apelido de brabo. Tu era o Rambo, né? Então, essa questão... É aí que você fala que se perdeu pra você mesmo, Exatamente. Né? Então, um dos problemas que eu tinha, eu que era muito temperamental. Hoje, a gente consegue visualizar isso, a gente consegue entender o que são os temperamentos, o que significa um temperamento, porque um temperamento é como a cor dos olhos. Você não muda. É como o tipo sanguíneo. Você não pode mudar teu tipo sanguíneo. Então, você vê jogadores com comportamentos recorrentes. Eu vou dar um exemplo para você. Um atleta que era muito temperamental, o Valdívia. Sim. Em 2014, eu trabalhei no Palmeiras em 2013 e em 2014. Em 2014, quando eu chego para o trabalho, o Palmeiras tinha tomado um 6-0 do Goiás. Estava em último lugar. Era o ano do centenário. Eu já tinha trabalhado 2 vezes lá. E o Valdívia, a gente se encontrava ali no ambiente de treino, no ambiente que a gente fazia os trabalhos, mas ele nunca tinha me procurado individualmente. E eu brincava com ele. Eu não sei, vocês são da idade da Caverna do Dragão, não são? 51. Você lembra da Caverna do Dragão, o desenho animado? Eu sou do Instagram pra cá. Então. Eu sou do Instagram pra cá. Na Caverna do Dragão tinha o Mestre dos Magos. Os mestres do mago eram um velhinho que aparecia, prometia que eles iam sair daquele lugar, falava umas palavras diferentes, ele sumia. Então, quando eu chegava perto do Valdívia, o nome dele era Jorge Touro Valdívia. Eu falava assim, Jorge, uma cabeça boa conserta um corpo ruim. Uma cabeça ruim destrói um corpo bom. Qual era o problema dele? Também temperamental. E aí, quando eu chego pós esse 6-0 do Goiás, ele me procura, eu faço um trabalho com o elenco todo e ele fica na sala depois que eu fiquei guardando minhas coisas. E a primeira pergunta que ele faz, como é que é esse negócio de cabeça boa, corpo ruim, cabeça ruim, corpo bom? Eu falei, peguei. E um dos trabalhos que a gente fez que deu muito certo foi o trabalho de autorregulação. Ele era imprevisível com a bola nos pés, mas ele era muito previsível nas suas reações. Era muito fácil desestabilizar ele. Então, quando ele, tomando ciência do seu temperamento, como que ele reagia, ele começa a fazer uma programação mental. E quando ele faz essa programação, ele começa a se dominar. E quando ele se domina, o rendimento dele vai lá em cima. Porque ele não só se domina para o jogo, ele se domina para a vida. Para os hábitos fora de campo, tomando consciência que ele já tinha mais passado do que futuro, a carreira dele já estava para terminar, ele tinha sonhos, ele tinha metas, ele alcançou as suas metas, ele melhorou seus resultados. Na época, o treinador... eu lembro, acho que o capitão do time era o Lúcio, e ele foi colocado para ser capitão do time, e ele foi um dos pilares para que o Palmeiras continuasse em 2014. E aí entra a questão do temperamento, onde eu perdia para mim mesmo, onde eu era considerado, como chamavam de Rambo, desse tamanho aqui, porque eu era muito parecido ao temperamento do Edmundo. Explosivo, né? Explosivo, do Valdívia e de outros aí que a gente observa que tem dificuldade em lidar. Então, o que é isso? Nada mais é do que o temperamento. E o futebol, você precisa aprender a lidar com isso. E aí você... A gente trouxe o Marquinho aqui, né? A gente gravou com o Marquinho aqui. O Marquinho, tu assistiu algumas coisas dele, né? Cara, o Marquinhos é um amigo que nós passamos juntos 2, 3 anos no tempo de Flamengo e a gente é amigo até hoje. Uma pessoa fantástica, lá de Nilópolis, lá de São Mateus. E a gente tem eu fiquei muito feliz quando ele subiu profissional e ele venceu. Era um dos amigos de infância, que tudo aquele grupo todo nós tínhamos pessoas que eram amigas, bem próximas, né? O Marquinhos era um desses e eu fiquei muito feliz quando ele esteve aqui com vocês aqui 2 semanas. Boa, foi uma bela de uma resenha. Lulinha, o que eu percebo é que você, assim,
A tua experiência como jogador, ela, de alguma maneira, ela facilitou o teu trabalho, né? Quando você fala assim, eu ia no vestiário, eu entendia o jogador, porque você frequentou o vestiário. Sim. Você tem esse termômetro. Sim. Então você percebe como é que os jogadores estão, você percebe como é que a comissão técnica está, o que a diretoria espera. Então você fazia uma interface, né, de todos esses setores, até em determinado jogador, levar para um auxiliar. Isso te ajudou? Muito. Porque você imagina, né, um dirigente que é muito passional. Tem uma história do Paulo Nobre, né? Uma coisa assim muito legal. O Paulo é uma das pessoas mais elegantes que eu já conheci, um dos caras mais sérios. E eu que acompanhei de perto na época, e outras pessoas que estavam ali dentro sabem que ele é o grande responsável pelo Palmeiras ter chegado onde chegou. Historicamente, ele era um conselheiro. Ele jamais poupou energia, recursos para o clube. Eu lembro que na época, eu acho que ele foi aval numa operação de 100 milhões. Pra você ter uma ideia. Em 2013 ou 2014, que ele... E você tem que colocar seu patrimônio em risco para isso, né? E ele administrou o clube ali. E tem uma história muito legal, assim, com o Paulo. O Paulo fica chateado comigo que eu vou te contar essa história. Ele era apaixonado lá por um jogador chamado Mosh, que era um atacante argentino. Tinha muito argentino, tinha muito estrangeiro nesse Palmeiras de 2014, porque o Gareca tinha passado lá, lembra? Lembro. E aí, cara, ele falava assim, o Mosh é o Edmundo aqui da vez e tal. Beleza, aí um jogo contra o Cruzeiro, o Mosh entra no segundo tempo. E faz um gol. Aos 43, sei lá. Aí no finalzinho o Cruzeiro ainda empata. A gente entra pro vestiário e tal, e chega lá na sala e ele tá... Lulinha, eu quero a camisa do Mosh. Vai lá, pede a camisa do Mosh pra mim. Falei, cara, tu pode pedir a camisa quem tu quiser, cara. Tá o dono aqui, tu que manda. Paga tudo, assim. Aí ele tava no doping, aí vou eu lá... Dei um pedação, quando cheguei lá, Mocho, o Paulo quer a tua camisa. Aí ele falou, cara, já troquei a camisa, cara. Aí eu voltei lá, Paulo, e trocou a camisa. Não. Cara. Então é a paixão, né, de um dirigente, a paixão de um... E assim, em alguns momentos da minha trajetória, eu não atendia só os atletas. Então eu fazia trabalho com treinadores, com o próprio dirigente, que é para ele saber se comportar dentro do vestiário de maneira tal que ele traga uma tranquilidade, de maneira que ele consiga absorver um pouco daquela pancada que vem de fora, aquela pressão que vem de fora, ele deixar de tomar aquela decisão de ventre, que é aquela decisão de vestiário, que vem pressionado por todos os lados, porque tem dirigente amigo, amigo que é do futebol, outro que não é. Todo mundo entende futebol, ok? Dificilmente alguém erra um saque no tênis, um voleio, alguma coisa no basquete. Eu faria melhor, minha mãe faria melhor. No futebol, todo mundo faria melhor. Então, esses caras têm amigos perturbando a cabeça dele, enfim, de uma maneira geral assim. E muitas das vezes eles tomam decisões equivocadas por conta disso. E aí, como o próprio Hilton disse aqui, esse entendimento de vestiário, esse entendimento do comportamento, de como que você lidar com isso, como que um treinador, por exemplo, eu já atendi vários treinadores, como que esse cara vai terminar um jogo ali de cabeça quente e 5 minutos depois ele está ali para responder 30, 40 perguntas previamente programadas, para ele conseguir ter equilíbrio para poder fazer aquilo ali. Então, essa experiência vivencial me deu a possibilidade de ir desenvolvendo um método ao longo do tempo, que aí eu, conversando com o atleta, eu sei o que passa num vestiário de derrota, de vitória, no intervalo onde o time está perdendo, onde o time está ganhando. A leitura também do jogador, que essa eu acho que é uma dificuldade, Hilton Matos. Hoje até o campo está aberto para os psicólogos dos clubes, que muitas das vezes não tinha espaço de viajar com o grupo. Uhum. Então o atleta é um no treino, é outro na concentração, é outro no dia do jogo de manhã, é outro chegando pro jogo. Então você tem que analisar o comportamento dele para poder você avaliar e ajudar ele nisso. Então esse olhar que a gente desenvolveu ao longo do tempo, participando disso tudo, hoje quando eu faço o trabalho com o atleta, eu consigo dimensionar isso e ajudá-lo
a ele se comportar, ele se autorregular, a ele encontrar soluções. Porque que... Eu falo isso muito com o pai do atleta. O garoto tem 13 anos, 15 anos. Falo, quando chegar com 18 anos, quando chegar no profissional, ninguém vai pedir currículo na hora que você entrar em campo. Quantas copinhas você jogou, se você jogou não sei aonde, se é formado em qual time. Ninguém vai te pedir isso, mas vão exigir resultado, irmão. A cobrança é grande, né? Esquece. É assim. O Abel falou isso outro dia. Eu não sei se vocês viram o Abel falando sobre essa questão que muitas das vezes matam um atleta, é assassinado na sua carreira. Vocês chegaram a ver isso? Abel do Palmeiras, né? Abel do Palmeiras. Sim. Então, porque o Palmeiras está com a joia ali na mão. Na mão não, já está negociado, mas é um garoto que eles têm uma preocupação grande também, o Hendrick, né? Não, mas de uma maneira geral, a pressão exercida, uma vez que entrou em campo, e a gente conversa isso também com pais de atleta. Cara, na hora que o teu filho entra em campo, não estão xingando o teu filho. Uhum. É o atleta na camisa do clube, cara. Então, se você não tem condição de ir para um estádio e ouvir pessoas ofendendo, xingando o seu filho, porque não estão xingando o seu filho. Lembre disso, eles estão xingando o jogador do time dele. Eu me lembro que em 2009, a gente estava no Fluminense, e o Fluminense ia jogar contra a Aliança de Lima, Maracanã. Estádio vazio. Pouca gente no estádio. E quando a gente sobe assim para assistir o jogo, tinha pouca gente, aí tinha um senhor sentado com uma criancinha assim. Cara, a bola rolou. O cara começou a xingar. Não tinha acontecido nada. Bastou a bola rolar. E o cara começou a xingar. Então, esse é o ambiente do futebol. É um ambiente hostil, é um ambiente volátil e é um ambiente de injustiça. O futebol, de vez em quando, ele é justo, mas ele é de resultado. Você ganhou, você é muito bom. Você perdeu, você é ruim. Então, aprender a lidar com isso, e eu, concluindo a pergunta do Hilton, essa vivência faz toda a diferença para a gente hoje exercer o trabalho e ter resultados positivos. Vou continuar aqui em 2009, Lulinha, porque você participa daquela arrancada, né? Na tua carreira você tem resultados de atletas que você ajudou, que você melhorou, né? Recuperou, melhorou, ajudou, impulsionou os caras. E também tem resultados de evitar alguns desastres. Por exemplo, você ajudou a evitar o rebaixamento do Palmeiras em 2014, que é o ano do centenário. E você estava em 2009, em Mangaratiba, com o Fluminense naquela arrancada, né? Queria que você falasse ali, que inclusive tem ali aquela expressão time de guerreiro, parte de uma dinâmica sua, não é isso? Pois é, cara. Isso é engraçado demais. A gente não tem ideia como é que essa coisa... Tá vendo? Você só sabe isso aqui na sua resenha. Tu fala, você que é tricolor, vai pro Maracanã, grita time de guerreiro, não sabia, vai saber aqui na sua resenha. Assim... Eu não tenho como explicar isso, só Deus mesmo para explicar. Porque eu fui para Mangaratiba para apresentar o trabalho, então o Branco me recebe, um amigo, que é o Maurício. Um abraço pro Maurício Magrin. O Maurício é compadre do Vanderlei, É compadre do Vanderlei, é muito amigo do Romário e tal. O Maurício é um cara fantástico, gosto muito dele. O Maurício me indica, eu vou para Mangaratiba. Eles estavam fazendo uma intertemporada. Lá, o Cuca já era o treinador. E vou apresentar o trabalho. No que eu vou apresentar o trabalho, o Wildes, que era o auxiliar do Cuca, ele desce. Quando eu estou explicando, o Cuca desceu e tal. E quando ele viu, não sei o que você faz, mas você está aqui para ajudar, faz hoje. Aí deu aquele frio na barriga, né? Beleza. Dentre as dinâmicas que a gente fez, eu lembro que eu apresentei para ele alguns produtos que a gente chama de produto top of mind, que quando você olha para o produto, você só lembra da marca, tipo jet ski. Jet ski é a marca. Miojo é a marca. Então, é macarrão instantâneo. Leite moça, é leite condensado. Então, foi no meio, assim, que entre uma parte do trabalho que a gente estava fazendo ali e a segunda parte, a gente fez isso. E estava sendo filmado. Isso é que é legal, porque você tem um registro que realmente aconteceu ali. O Wilde estava filmando isso. E depois esse vídeo hoje tem aí em alguns lugares. E aí eu pergunto para eles, né? Tem no teu Instagram, não tem? Tem no meu Instagram.
a Globo. Aliás, passa o seu Instagram aí, pessoal. O meu Instagram é Lulinha Tavares 01. @Lulinha Tavares 01. Esse é o meu Instagram. Tem lá no meu Instagram. Então, aí eu pergunto para eles, tá bom, top of mind são aqueles... A primeira coisa que vem à mente quando você vê um produto. Pergunta, qual é a primeira coisa que você quer que lembrem que falem quando lembrem desse grupo aí? Eu falei, vocês já marcaram a história do clube, esquece. Se vocês caírem, vocês marcaram. Se vocês livrarem, vocês marcaram aí de uma maneira circunstancial. Uma maneira que, assim, na época que eu fui, tava com 5, aí deu ainda, foi mais no fundo ainda, chegou a ter 3, 2%, sei lá, de chance de ser rebaixado, que eu fiquei quase um mês lá com eles. Né, que eu trabalhava também no Ceará com o PC Guzmão nessa época. Aí, como é que você quer ser lembrado? Quando olhou para esse grupo aqui, como é que você quer ser lembrado? Aí, tal, levou a Série B, foi Guerreiro, time de Guerreiro. Foi isso. Aí passou. Não sei, cara, porque assim, esse vídeo que o Eude me passou ficou comigo, tinha com ele lá. Não sei como que isso vazou, sinceramente. Daqui a pouco, se você pesquisar, der um Google, quando que surgiu esse termo, historicamente, surgiu em 2009. Eu lembro. Então, e olha que coisa interessante. Em 2010, o Fluminense foi campeão brasileiro. Mas até hoje, o time lembrado não é o time campeão de 2010. São os guerreiros de 2009. Porque na dor você se une mais. A dor te marca mais. E aí foi que realmente surgiu o termo time de guerreiros. E aí só mesmo atribuindo a uma ação divina disso aí ter chegado como chegou. E hoje é um grito muito cantado entre os torcedores. É um vídeo que vazou, mas vazou e foi positivo pra caramba. Sim. A torcida do Fluminense carrega isso aí com orgulho. Independente do momento do time, é time de guerreiro o tempo inteiro. E aí é que eu digo, eu defendo muito isso. Hoje está se falando muito de saúde mental, performance esportiva, saúde mental. Eu até lancei um e-book agora. Meu primeiro e-book, primeiro material, eu sempre apresentei o meu trabalho e nunca produtos do trabalho. Primeiro produto que eu lancei, que eu acho muito importante a gente falar disso agora, que é a relação entre a saúde mental e a performance esportiva, mas falar a performance mental. Porque só quem vive nesse ambiente de zona de rebaixamento... O Fluminense ficou 29 rodadas, sei lá, na zona. Tipo assim, 4 meses. Estava quase que garantido que ia cair por todo mundo. Então, o que o Abel falou na entrevista dele? Por um erro, um atleta, muitas das vezes, ele é crucificado, ele é assassinado. Porque assim, você imagina você suportar um peso de 13 milhões de pessoas, 40 milhões no caso do Flamengo, 40 milhões de torcedores. Uma pessoa só suportar esse preso, essa cobrança, esse cara ser escarnecido, etc, etc. Por um erro, um atleta pode ser... A sua carreira pode acabar? Pode. Agora, você imagina por 4, 5 meses você vivendo isso. Onde, muitas das vezes, o filho na escola do atleta é pressionado. Ok? O William foi embora do Corinthians e tá na Inglaterra, não quer voltar para o Brasil. Por quê? Porque ele foi ameaçado de morte. Então, o que eu defendo? É que a alta performance, principalmente o futebol, não tem nada de saudável mentalmente. É performance mental. É treinamento mental. É você suportar, sabe, coisas e pressões que inimagináveis, ok? Até quem está próximo não consegue mensurar o que um atleta de fato passa, ok? Os familiares, aqueles que estão no dia a dia, sim. Agora, até assim, o teu amigo, o colega não consegue dimensionar. Fala mais com a gente, Lulinha. Primeiro, onde é que as pessoas acham o teu e-book? Como é que faz para fala do teu e-book? Não, o meu e-book está lá no meu Instagram. Meu Instagram é @LulinhaTavares01. Lá na bio tem um link e o e-book é Saúde Mental versus Performance Esportiva. No e-book, eu mostro inclusive alguns cases falando sobre a situação do Palmeiras em 2014, do Fluminense em 2009, e mostrando algumas particularidades disso, e para a pessoa entender muito claramente o seguinte: o que é saúde mental, o que é performance mental. Isso é um tema legal. Traduz bem isso, degusta bem isso pra gente. Vamos lá. Eu quero malhar para ficar bem. Legal, eu vou ali. Agora, se eu quiser ser um fisiculturista, esquece, não tem nada de saudável no fisiculturismo, ok? Eu quero lutar, mas eu quero lutar por esporte.
Mas, eu quero ganhar o UFC. Aí, amigo, o buraco é mais embaixo, ok? Então, a saúde mental, todos nós precisamos de saúde mental. Nós vivemos um período onde a humanidade está com problema de saúde mental. TDAH, ansiedade, síndrome de pânico, beleza. A performance esportiva não tem nada de saudável, ok? Então, pensa bem, Hilton Matos e Marcelo. Você é um profissional e você tem um ano de trabalho. Depois de um ano de trabalho, o que você tem? As férias, ok? Férias. Tá. No contrato do atleta de futebol, está dizendo que ele é obrigado a treinar nas férias? Não. Tá, Hilton Matos? Não. Tá escrito lá que ele tem que treinar nas férias? Não. Tá, e se ele não treinar? Rendimento vai. Ele pode perder. Não, ele não pode, ele vai perder. Ele vai perder. O condicionamento dele cai. Qual é a lógica? Pensa bem. A gente exige muito do comportamento de atleta. Tem que exigir. Mas pensa bem, o cara trabalhou desde os 6, 7 anos de idade. Com 16, 17 anos ele tem um contrato. Com 20 anos ele está ganhando 10 milhões. Vem as férias dele. Aí ele casou. Aí a mulher dele, cara, vamos viajar, vamos não sei para onde, vamos na churrascaria. Esse cara, o contrato dele não proíbe, mas a atividade dele não permite. Isso não tem nada de saudável, ok? Sim. O Ayrton Senna, as pessoas iam para casa dele lá em Mangaratiba, ele chegava de manhã e ia correr 20 km. O Cristiano Ronaldo vive uma vida dedicada ao esporte, mas isso não tem nada de saudável, entende? Isso não tem nada de legal, não, nada. Isso é você renunciar, isso é você negar a si mesmo, isso é alta performance, entende? Então, é diferente. E a gente vê, por falta de conhecimento lógico, pessoas importantes do futebol falando com toda boa intenção da saúde mental. Nós temos que cuidar da saúde mental dos atletas. Não, peraí, todo mundo precisa de saúde mental, ok? A gente precisa cuidar da saúde mental, vai cuidar da sua saúde mental tendo uma boa família, tendo uma boa alimentação, beleza. Agora, pro jogo não tem nada de saudável. Pro jogo é renúncia. Pro jogo é você... Flamengo viaja, fica tanto tempo com a logística lá, terrível, volta e não descansa, não dorme. Aí, 2 dias depois, está jogando de novo e tem que dar resultado. E longe da família. Então, exatamente. Então, assim, eu tenho um amigo, treinador de futebol, que ele falou comigo, Lulinha, nos 15 anos da minha filha, a minha filha fez 15 anos e eu não fui em nenhum aniversário dela. Caramba. Então, em profissões normais, que o cara tá ali trabalhando, sábado é aniversário da minha filha, ok? Então, aniversário de 15 anos, ele não tem o pai lá no aniversário. Eu pergunto para você, Hilton Matos, o atleta marcou, ele viu lá na tabela do Campeonato Brasileiro que o jogo dele é sábado. O aniversário da filha dele é domingo, ok? Aí, ele convida as pessoas ali e tal. Aí, no sábado, é um clássico. Ele não olhou na tabela direito. Era um clássico contra o rival. Aí, no dia anterior, o time perdeu de 6. Esse cara pode ir pra festa da filha e postar no Instagram? Não precisa nem postar. Só a galera saber que ele tá ali já vai pra porta da festa. Alguém vai fazer um vídeo e já vai. Você vai entende, pra porta não? da festa. Ah, ele está comemorando. Então, assim, percebe-se que isso não tem nada de saudável? Não. Agora, quem quer realmente seguir esse caminho precisa entender como funciona. Pagar esse preço. Né? Pagar o preço. Sendo que tem algo que é importante. A mente não foi preparada para alta performance. A nossa mente, a gente só é motivado naturalmente. Isso é um tema interessante. A gente só é motivado naturalmente para 5 coisas. Comer, dormir, fazer sexo, enfim, coisas quase que de sobrevivência, tem uma motivação natural, ok? Se você pegar o que motiva um ser humano, basicamente, é a busca do prazer ou é a fuga da dor. A alta performance não é de fábrica, ok? A mente não processa facilmente o bem, ela processa o bom, mas nem tudo que é bom faz bem. Se você vai numa Cracolândia, e você fala assim, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Eu trouxe comida para você. Você aceita? Aceito.
Eu trouxe roupa para você, você aceita? Aceito. Eu trouxe um dinheiro, você aceita? Aceito. Você pode falar assim, cara, nós somos de uma comunidade cristã e a gente quer orar pela sua vida, você aceita? Aceito. Aí você fala assim, ó, nós vamos tirar você daqui, devolver sua dignidade, arrumar um trabalho para você, você aceita? Não aceita. Você entende? Então, o que um atleta e qualquer pessoa precisa entender? Mente e alta performance não se comunicam assim muito bem. Então, o que você tem que fazer? O que o Ayrton Senna fazia? Subjugar sua própria mente. O Ayrton Senna dizia, eu treino a minha mente e o meu corpo para fazer o que eu quero e não o que ela quer. Então, 10 minutos foram suficientes para acabar com a vida do Daniel Alves. 10 minutos. Acabou com a carreira, apagou a sua história. Então, ele é mau caráter? Não. Ele é estuprador? Também não. Então, a mente dele traiu ele. Você entende? Então, esse tipo de problema acontece todo tempo. Então, o que o cara tem que entender? Eu preciso cuidar da minha mente, porque a mente é uma excelente empregada, mas ela é uma péssima patroa. E quando o atleta não tem esse conhecimento, ele não vai conseguir controlar suas emoções. A emoção é comportamental. O sentimento é mental. Então, ele tem que ser preparado mentalmente. Ou seja, ele tem que se preparar. Ou seja, o que é o método que a gente desenvolveu ao longo do tempo? Eu penso, eu sinto, eu faço. A emoção rouba a tua racionalidade. Que é o método MR3. Né? Isso, que foi o método que, ao longo desses anos... Que é como se fosse uma ferramenta, uma tecnologia de comportamento humano que você desenvolveu. Isso, exatamente. Então, explica para... Então, o que é isso? Você que está deixando um like agora, está se Deixa um like agora. Aí, vamos fazer aqui, ó. Ó o papo aqui, a gente nem fala. Preste atenção nisso que eu vou explicar que faz sentido. É uma trilogia ou uma tríade, tá? Que é assim, ó. Você tem um átomo. O que é um átomo? É prótons, elétrons e nêutrons. O que é uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo. O corpo humano, cabeça, tronco e membro. Os 3 tempos verbais: presente, passado, futuro. Então, se você olhar, nós não temos um cérebro, nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro que todo ser vivo tem, que vai te dar a sobrevivência. Você tem o cérebro emocional e você tem o cérebro pensante, ok? Racional, que diferencia o ser humano, porque o cérebro emocional todos os mamíferos têm, mas o cérebro racional, o neocórtex, só quem tem é o ser humano, ok? Então, qual é a metodologia, a ferramenta que a gente usa? MR3, mente renovada, vida transformada. Eu penso, eu sinto, eu faço. O pensamento tem soberania sobre o sentimento tem soberania sobre a ação. Às vezes você quer mudar um gesto técnico, por exemplo, o atleta às vezes está automatizado batendo a bola errado. Aí o que acontece? Aí hoje tem os treinadores táticos, as empresas que prestam serviço para os próprios atletas, ou no clube mesmo, quando um treinador chama, ou um auxiliar técnico, ou um analista de desempenho, chama ele e fala assim, vem cá dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui esse movimento que você está fazendo. Então, quando ele começa a se ver, ele começa a repensar aquilo ali, rebobinar, reconfigurar, ok? Ó, é tipo assim, isso aqui é o hardware, isso aqui é o cérebro. O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, é o software. Você não pega no WhatsApp. Quando você fala, me dá teu WhatsApp, você não dá nada físico para ele, concorda? Tá. Então, o software, de certa forma, é um movimento hardware, concorda? Você tem que entender ali. A mente e o cérebro é assim. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Então, você não troca a sua mente, você molda ela. O que o marketing faz desde 1948? Trabalhar na mente das pessoas, criar uma necessidade para ela. Aí, volta no Ayrton Senna. O Ayrton Senna dizia, vai entrar na minha mente o que eu quiser, ok? Porque quando eu controlo meu pensamento, na verdade, você não consegue controlar totalmente seu pensamento. A memória do computador, memória RAM, é registro automático de memória. Tem coisas que involuntariamente vêm, mas ele ficar na tua cabeça é outra coisa. Aí você controla, você ajusta, você protege suas emoções.
aí o gesto técnico fica muito mais preciso dentro de campo. Assim, ver se, até para usar um outro termo, o teu foi muito claro, mas ver se eu entendi. A gente, para tomar uma atitude errada, por exemplo, se eu estou aqui de olho na bebida que o Wilton está bebendo, eu só pensei em falar, vou tomar essa bebida dele. Vou beber. Eu quero a bebida dele. Daí, até eu beber, fui eu que deixei aquela ideia que eu tive no começo dominar toda a ação que eu tive até o final. Foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Porque você tem aquele impulso. A emoção... Foi um exemplo que você usou, inclusive, do Daniel Alves. Isso, então, vamos lá. A emoção é um impulso que você tem, é uma reação que você tem, é um estímulo. Então, as emoções básicas, que é alegria, tristeza, raiva. Por exemplo, quando um jogador faz um gol e tira a camisa, é uma reação impensada, ok? Então, quando o papa da inteligência emocional é Daniel Goleman, que ele descobriu a inteligência emocional, que a gente fala que é o sequestro da amígdala. A amígdala é como se fosse o botão de disparo das emoções, ok? Então, quando você consegue controlar, porque vem o impulso, vem a vontade, o que veio no Daniel? O desejo, lógico, ali naquele momento. Se um pingo de racionalidade bate, se alguém com a cabeça no lugar naquele momento, cara, peraí, tá louco, meu? Você pode sair com quem você quiser, você não precisa disso. Puxa, que... Pronto. Então, quando a gente entende isso, você vai ter o seu impulso, você tem a sua vontade. Por exemplo, a situação do Valdívia. Ele ficou 5 jogos com 2 cartões. Por quê? Porque ele percebeu aonde era o buraco. Ele percebeu o que estava fazendo com que ele tivesse um comportamento repetitivo. E aquilo estava trazendo consequência para ele ao longo da carreira. Aí pergunta, cara, isso te ajuda em quê? Você ganhou o quê com isso a tua vida inteira? Te incomoda? Incomoda. Vamos mudar isso? Vamos. Como é que eu faço isso? Tá bom. Então, prevendo isso, eu controlo a minha emoção. E quando eu treino, e hoje as neurociências dão muitas ferramentas para isso. Você tem por exemplo, a respiração. É a melhor amiga e uma excelente aliada. Você está nervoso no trânsito. Dá aquele impulso. Pronto. Dá tempo... Lá do teu subconsciente, calma, cara, não faz isso. Aí o teu cérebro racional vai falar contigo, não, você não pode beber a bebida do Wilton, é dele. Você não quer pedir a ele? Não é melhor pedir? Tal, e pronto. Isso que nos faz diferente das outras espécies na Terra, que é a racionalidade, que é o que é chamado de imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você é o ser que domina sobre todas as outras coisas. Então você tem que dominar sobre você mesmo. Que o que chama-se de autorregulação na psicologia é o domínio próprio. Eu preciso dominar a mim mesmo para eu conseguir ter o gesto técnico que precisa no momento certo para eu ser a pessoa certa na hora certa. Maneiro. Pô, estamos tendo uma aula aqui. Estamos tendo uma aula aqui. E aí é o seguinte, eu vou aqui entrar tem 3 pontos aqui que eu quero pegar e eu vou tentar criar uma ordem aqui. Hoje em dia, você atende muitos atletas jovens. Depois você pode falar sobre... No meio da conversa a gente vai falar sobre eles e tal. Mas, assim, antes havia, assim, um certo tabu, um certo desconforto de poder entrar, fazer esse trabalho e tal. E hoje a gente até brinca, né? Que hoje você é uma grife, assim, você... muita gente te procura. Atleta te procura, empresário te procura, porque todo mundo hoje tem uma consciência de tudo isso que você falou, né? Que precisa performar, que precisa melhorar, que precisa trabalhar a cabeça, etc. Precisa renunciar a muitas questões e tal. 2 perguntas nisso aqui. Hoje, existe mais entendimento hoje no futebol sobre tudo isso que você aplica, tá? E quantos % dos jogadores entendem isso e falam assim, cara, a minha vida seria totalmente diferente hoje sem isso? Entendeu? As 2 perguntas. Tá mais fácil deles entenderem e por isso eles te procuram tanto, porque hoje o Lulinha tem uma agenda que ele é até muito disputado. Não sei como é que ele está aqui, né? Até porque é a terceira vez que a gente precisou... Remarcar. Porque ele
ele atende muitos jogadores aqui e fora do Brasil. Sim. Então, assim, você tem uma agenda extensa. Os caras, eles sabem, eles entendem bem o teu trabalho, assim, isso é muito solicitado. Eles entendem bem o teu trabalho? Então, vamos aqui. Historicamente, falar dessa parte, historicamente, existe um tabu, onde não só no futebol, como também em outras modalidades. Tem um episódio no Netflix chamado Federer versus Fish, onde uma geração de tênis dos Estados Unidos estava envelhecida, André Agassi, Pete Sampras, etc. E eles precisavam fabricar rápido um número 1. Dentre eles tinha um chamado Mad Fish. É muito legal. A primeira frase desse documentário é resistência mental. Esse filme fala sobre resistência mental. E aí, dando um spoiler já do que está ali, dentro desse documentário, chega um determinado momento que ele resolve falar. E aí os pais, não, você não pode falar, essa coisa toda. E a gente percebe um movimento, um grito de socorro, porque a pressão aumentou muito. Você imagina o seguinte, os níveis de treinamento subiram muito. O que cresceu junto com isso? O trabalho da fisioterapia, do pós-treino, e o trabalho preventivo. Natural. Ok? Então, fala-se de 4 pilares. O físico, o técnico, o tático e o mental. Eu vou responder a sua pergunta. Estou só ajustando para o entendimento. Então, o pilar físico evoluído demais. Hoje, sem força, sem velocidade, você não joga. Né? Hoje você tem... Hoje eles entendem, é verdade. Hoje você tem o seguinte, um GPS, que é o extrato que você faz em campo. Não tem mais jogador dando migué em treino. Sim, corre pouco, corre muito. Não, você correu tantos quilômetros, sua intensidade foi tanto. O próprio Romário, que era treinar para quê boleirão, ele hoje reconhece que ele precisaria ser atleta hoje. Então é o seguinte, detalhe, hoje é um caminho sem volta. Sem volta. Tá? Não existe mais espaço para amador no alto rendimento, tá? Ponto. Então é o seguinte, começou-se a ter equipamentos, mudou-se a metodologia de treino, hoje você está evoluído. Você para chegar à hora do treino no clube como Palmeiras, Flamengo, tu passa por uma bateria de exames, você passa ali, tem ai Jesus, como é que é aquela que é de calor, eu esqueci agora. Que mapa de calor, né? Não, que você... Então você passa por todos os protocolos até você treinar. Por quê? Porque a intensidade de treino aumentou, o volume aumentou, o risco de lesão aumentou. Então, todos esses cuidados aumentaram, menos um. Ok? Então, a quantidade de problemas foi aumentado. Isso aumentou circunstancialmente. Aí eu pergunto, você precisa estar doente para cuidar da sua saúde? Não. Tá. Aí, o trabalho que era escondido, você lembra disso? Ou não é? Como é? A gente ralou muito, né, Lulinha? O trabalho era escondido. Não podia... Eu falei isso com alguns dirigentes alguma vez. Cara, eu não sou prostituta, não, cara. Tem que esconder. O time, a delegação tá chegando no estádio, tem lá a TV lá mostrando a saída do jogador. Não, você tem que sair por último. Você não pode falar. Tem que se esconder no ônibus, se esconder na arquibancada. Se esconder e tal, enfim. Aí eu venho acompanhando esse período, mas eu entendo que historicamente isso faz parte. Quando nós lançamos o livro, quando na época eu contratei assessoria de comunicação, foi para desmistificar, para dizer que não tem tabu nisso, é ser humano e o ser humano precisa ser tratado. São duas coisas. O preparador físico treina, o fisioterapeuta trata. Tudo que você faz com o músculo, você tem que fazer com a mente é como um músculo, é o mesmo processo. Então, à medida em que os atletas começaram a falar, à medida em que a dor foi aumentando, o grito foi... Então, alguns atletas abandonando competições, como foi a Simone Biles, como foi o Gabriel Medina, como foram outros que a gente não sabe, ok? Que não ficou sabendo, porque não se pode falar, ok? Pronto. Quando isso começou a acontecer, acendeu-se uma luz. Gente, eu tô com um cara aqui que vale 10 milhões, 100 milhões. O motor tá legal, esse cara tá bem bacana. É um cara... E a mente dele? Então, essa porta começou a abrir. E as informações começaram a chegar. E quando a informação chega, que os atletas começam a entender a necessidade, hoje há um movimento em curso, tá? Que está até menos divulgado do que deveria. Então, hoje a gente tem uma geração de brasileiros, de pais, que entendem que esse novo futebol que se joga hoje
a saber, modelo CR7, modelo LeBron James, é o futebol daqui para frente. Quem quiser estar nas primeiras prateleiras. Aí, o Matos, esses atletas, esses meninos, muitas das vezes, por orientação dos pais, outros por questões de empresário, têm procurado, e não procurado com aquele olhar simplesmente de eu não quero ter uma ajuda psicológica, eu quero ajuda para uma dor. Não é para uma dor, é desenvolvimento, é treinamento, porque você não treina seu músculo para dor, você treina ele para poder performar. Concorda? Você vai para academia, você sente dor na hora que você está treinando. Mas qual é o teu objetivo? Ficar legal, ficar forte. Então, esse entendimento está mudando, ok? Então, hoje está muito melhor. Ainda existe resistências, existe muitos atletas, familiares de atletas, pessoas ligadas aos atletas. Não, porque não pode falar, porque não pode demonstrar fraqueza. O que é isso, demonstrar fraqueza? Né? Mas é por isso que quebra. É por isso que não suporta. Você não precisa parar. Por exemplo, na hora que você se machuca, você se lesiona, o que você faz? Você para, você trata, o médico vem dar entrevista, o fisioterapeuta fala, tá assim, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas a parte mental não pode falar. Tô entendendo? Você entende? Então, assim, isso está mudando. Já a resistência foi muito maior. Isso é uma verdade bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida em que as pessoas vão conhecendo, desmistificando, experimentando, vendo resultados de tomates. Porque, assim, pensa bem, são 16 anos agora. Eu agora estou passando de 3 mil atletas atendidos de verdade. Não é publicado no Instagram que eu tenho 20 mil, 10 mil atletas, não. O Wilton sabe, não sabe? É de verdade. Os atendimentos são personalizados. Então, por isso que eu tenho pouco tempo hoje para fazer qualquer outra coisa, porque eu fui migrando minha atividade profissional e hoje minha atividade profissional principal é essa. Então, de verdade a gente atende, de verdade a gente faz esse trabalho que acaba dando resultado. Então, eu digo para você, respondendo a sua pergunta, Wilton Matos, hoje avançou-se muito, mas ainda, naturalmente isso vai acontecer, sabe? Essa página vai ser virada e hoje os atletas falam muitas vezes com muito orgulho de que está fazendo o treino. O atleta não mostra o treino dele? Sim. Na academia? Não mostra. Então, isso tem acontecido, de os atletas falando um pouco mais, e isso está sendo libertador. Isso está sendo louvável, muito louvável. Eu falo que você é o precursor disso, não só porque você começou em 2008, não existia isso no futebol brasileiro. Agora, tem um ponto, né, Lulinha, que a gente sempre falou, que é assim, antigamente o fisioterapeuta não viajava com a delegação. Antigamente o nutricionista não viajava com a delegação. Uhum. Aí você tinha o treinador, e o treinador, eu não sei se não vou atribuir ao Vanderlei Luxemburgo, mas se eu estiver errado, a verdade me libertará. Um outro podcast aqui eu corrijo. Mas eu acho que o Vanderlei era um cara que ele sempre... O futebol tem a comissão técnica fixa, e ele levava a sua própria comissão técnica. Hoje, a maioria dos treinadores chega e leva sua comissão técnica particular para dentro dos clubes. O futebol começou a se modernizar nisso. E esse espaço que antes era... Você fala abertamente que você se sentia era tratada como uma prostituta. Né? Uhum. Esse espaço que antes era recriminado, hoje ele está bem aberto. Né? Hoje as pessoas já estão aceitando, assim como aceitaram tudo. Nutricionista, fisioterapeuta, isso e aquilo. Mulheres dentro de comissões técnicas, de departamento de futebol. Sim. Você acabou tendo esse espaço, então, assim, hoje, teu trabalho é mais reconhecido, você tem e isso facilitou a vida de todo mundo, assim, do pessoal, inclusive, de outras competências, de certa forma, ajudou. A gente viu o Vanderlei, ele estava à frente do seu tempo. Eu admiro muito a coragem que ele teve. Ele sempre teve pessoas capacitadas do seu lado, inserindo trabalhos. Sempre foi alguém que teve essa visão lá atrás. Né? A gente precisa dar essa honra para o Vanderlei Luxemburgo, que ele
Inclusive, na época, quando eu fiz o curso no IWL, que era o Instituto Vanderlei Luxemburgo. Sim. E a unidade aqui que eu fiz aqui no Rio de Janeiro era do Petkovic. No Downtown. Downtown, eu lembro. Então, você lembra disso? Lembro. Então, assim... Entrevistei o Pet ali. Então, o curso que eu fiz de pós em psicologia esportiva foi lá no IWL com eles. Então, assim, hoje, o futebol é inter e multidisciplinar. Então, o que a gente falou isso no início da entrevista. Não existe mais o atleta pensar que ele vai trabalhar com futebol 2 horas por dia. Não. Existe toda uma preparação pré-treino, pós-treino, que requer equipamentos, suplementos, pessoas, profissionais. O Guardiola deu uma resposta, não sei se foi semana passada, eu vi semana passada e eu salvei o vídeo. O segredo do sucesso do Guardiola. Que legal isso. Aliás, rapidinho, eu comecei a assistir ontem a série na Netflix do City. O City. Muito bom. Olha que legal. Olha a resposta que o Guardiola deu. E assim, parece que a gente estava conversando, porque eu falo isso já tem um tempo. Vamos lá. Ele disse assim, segredo do sucesso do Guardiola no Barcelona, no Bayern e no City. Levando, como é que é o jogador do time dele? Messi, foi falando o nome de todos os jogadores que passaram pelo time dele. Esse é um segredo. Eu amo a minha mãe e amo a minha avó, mas eles nunca ganhariam a Champions League comigo. Então, muitas das vezes, os atletas querem ter perto dele só amigo, colega, familiar. Então, às vezes o pai acha que é empresário, acha que é médico, acha que é nutrólogo, acha que é nutricionista. Então, é preciso ser quebrado isso e mostrar que você precisa de profissionais do seu lado. Eu digo isso para os atletas que eu atendo. Você quer saber se o cara é teu amigo? Então, se ele apoia que você beba, que você saia de noite, que você fique jogando poker até de madrugada, que você fique puxando o narguilé, que você tire um dia de folga onde você precisa do seu descanso para você passar o dia na cachorrada, esse cara não é seu amigo. Entende? Esse cara não quer o seu bem. Esse cara quer o que você pode proporcionar. Então, eu creio que isso vai estar acontecendo uma reconfiguração nesse modelo, onde os atletas vão ter muito mais gente competente do seu lado. Ele não vai deixar de ter seu familiar, ele não vai deixar de ser os teus amigos. Mas ele vai entender de que para ser campeão, para ser vencedor, precisa de gente competente, sabendo o que faz. Entende? Foi isso que o Guardiola quis dizer e eu concordo plenamente com isso. Tá. A gente está falando aqui da tua história e está todo mundo entendendo como você pensa e pegando o teu discurso, né, para entender assim, não apenas teu entendimento intelectual do teu trabalho, mas perceber como é que você atua para assim, abrir a cabeça das pessoas nessa transição, nessa transformação e entender exatamente o que é a performance mental. Mas vamos falar um pouco também das pessoas que você trabalha, né? Você trabalha dos meninos da nova geração, Cauã Basile. Bom, da nova geração, vou de baixo para cima por idade, porque o que eu falei lá em casa, depois que veio a pandemia, que eu vou abrir uma creche. Cara, é tudo muito novo. Então, inclusive, assim, vai ter muita coisa científica mais para frente, tudo. Então, hoje tem muitos meninos, que onde, por exemplo, os empresários, eu tenho uma parceria com a BMS, eu quero aqui dar os créditos para a BMS, que é uma empresa que investe para que os seus atletas tenham atendimento com o nutrólogo, atendimento com o preparador físico, que tem o pessoal da mídia e também tem a preparação mental. Então, da ABMS, por exemplo, eu atendo o Joaquim, que é sub-8 do Palmeiras. Ele é, se eu não me engano, o mais novo da história da Adidas a ter contrato de patrocínio. É um avião. Adidas ou Nike? Da Adidas. Da Nike é o Cauã Basile. Ah, tá. Então, atendo o Joaquim, sub-8 do Palmeiras. E, na verdade, nessa idade, nós fazemos um trabalho familiar. Tu vê um vídeo do moleque, cara, absurdo. Eu já vi. Absurdo. Então, absurdo. Eu vi você falando dele e busquei. Então, é um avião. Então, eu faço trabalhos com o Joaquim. E o trabalho com o Joaquim vai desde como apostar com ele fazer 10 embaixadas com uma bolinha de tênis. E perder... legal. Ele fazer o trabalho de respiração. Bem personalizado o trabalho. Bem personalizado, tá.
Tem o Cauã Basile, eu estou pegando assim atletas expoentes, mas tem outros ali junto, né? O Cauã Basile tem 11 anos de idade, o Cauã Basile eu atendo o Cauã. Que é do Santos. Do Santos. O Cauã é o mais novo da história da Nike a ter contrato, ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, ele tem assim, carismático, cara, é um fenômeno. Jogando. Então eu atendo o Cauã, atendo o Lucas Ian, o irmão dele, atendo o pai e a mãe, atendo a família toda. O Andrezinho jogou futebol, jogou no Corinthians, jogou com o Marcelinho no Corinthians. É uma família, assim, fantástica, que dá um suporte tremendo pro filho. E aí o empresário me contrata, que é a BMS, e eu trabalho. Lucas, Ian, Cauã Basile, o Guilherme Huck, que é um fenômeno esse menino, ele hoje está no Valladolid, da Espanha, e vários clubes, inclusive o Real Madrid, já manifestou interesse nele, clubes aqui do Brasil, inclusive acho que o Flamengo também. Quantos anos? 14 anos de idade. Então, o Guilherme Huck, ele tem o futebol dos grandes craques e a cabeça do Cristiano Ronaldo. Impressionante a mentalidade desse menino. Então, também faço trabalho com ele e contemplo também a família dele, seu pai. Enfim. E outros atletas também, assim, na base. Atletas que estão chegando no profissional. Tem o João Vitor Cruz, que é do Atlético Paranaense, que é um sub-17, indo pro sub-20 agora. E outros meninos aí da base, que são ícones. E no profissional a gente tem aí gente no mundo inteiro praticamente. Então tem no Japão, o Dawan, que foi inclusive o melhor na posição ano passado no Japão, destaque. Tem na França o Wanderson, que é jogador de seleção brasileira também, do Mônaco. Inclusive o Mônaco é o vice-líder do campeonato francês. Acho que faltam 4 rodadas. E ele vai, depois de muito tempo... O Mônaco foi que revelou o Mbappé. Sim, sim. Ele está muito próximo de conquistar uma vaga na Champions. E o Wanderson é um jogador de seleção. E que eu atendo o Wanderson há pouco mais de 1 ano. Tem jogador na Inglaterra, tem jogador na Espanha, tem jogador em Portugal. No Brasil tem vários jogadores também profissionais que a gente já desenvolve trabalho, já tem alguns anos, outros a gente faz periódico, faz um pouco, depois volta, enfim. Hoje a gente tem uma carteira bastante diversificada, porque você não tá atendendo não apenas... E é interessante isso, tá? A experiência que eu tenho hoje, que eu fui adquirindo com atletas que vão para a Europa, para permanecer na Europa, porque muitos voltam, e a grande maioria desses atletas que voltam não é problema físico, não é problema tático, não é problema técnico. Cabeça. O Vitor Roque é um atleta também que eu atendo, né? O Vitor Roque tem... Quando ele estreou no profissional, o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico. A gente gravou com o Antônio Melo, o programa não foi a hora ainda não. O Antônio Melo contou aqui como é que foi a estreia dele. Então. Que ele sentiu, mas ele deu um moral pro moleque. Isso, então. Mas aquela experiência traumática dele, de ter entrado no segundo tempo e ser substituído com 18 minutos que estava em campo, que ele estava lá com o pai, com a mãe, com a família. Dia das crianças, cara. A expectativa da família, né? Exatamente. Podia ter derrubado o garoto. Né? Não. Se a cabeça cara, não tá legal. É uma situação típica de atleta, daquele que surgiu no profissional um dia e sumiu depois. Que tem centenas de casos assim, de atletas que não suportaram a pressão no profissional. E o Vitor, ele joga 18 minutos, é substituído, sai envergonhado, com o pai, com a mãe, com os familiares no estádio. O Vanderlei continua levando ele para jogo, mas aí ele foi naquele momento que a gente começou o trabalho. Foi um jogo contra o Botafogo, na Série B do Brasileiro. Não sei se foi em 2022, se não me engano. Acho que foi 2022. E a gente iniciou um trabalho que Acho que foi 21. Foi 21? Acho que foi 21. Nossa, tem tempo, já estamos em 2024 já. Então, o Vitor Roque é o típico caso de atleta que não daria certo se ele não tivesse tido um trabalho mental ali naquele momento. É mesmo? Cara, é um trauma, isso aí foi um trauma, né? Hilton, não é fácil. Você lembra que o Gabriel falou? Um jogo, um lance pode acabar com o cara. Ali não foi nem a torcida, não. É a pressão pessoal. O que as pessoas não entendem, vamos lá, se você pegar assim a relação dos medos do ser humano, aí você pensa assim, o medo número 1 é de morrer. Não é, cara.
Um dos principais medos do ser humano, inclusive no Japão, o alto índice de suicídio é passar vergonha. Exposição. A exposição. Então, o que muitos atletas relatam é que em alguns jogos que eles perdem vergonhosamente ou que eles erram de maneira assim bizonha, dá vontade de cavar um buraco no meio campo, entrar num túnel, sair dentro de casa e não falar com ninguém. Então, assim, a pressão pessoal é a pior. Por quê? Porque uma hora tu desliga o teu telefone, uma hora tu não liga a televisão, uma hora tu não tá com ninguém, mas daqui você só sai morto, amigo. E a pressão pessoal é a pior delas. E você ser programado o tempo inteiro para ter que dar certo, para não poder errar, e você aprende que você não pode nem falar no assunto, você concorda que isso, de certa forma, a pressão aumenta em Tomatos? Sim, sim. Então, a gente percebe muito claramente que ele seria mais um desses casos, que ficaria esquecido. Como vários aí que surgiram, você pode citar 100 nomes aí de atletas, surgiu no Flamengo, surgiu no Vasco, surgiu no Corinthians, surgiu no... Cadê ele? O futebol descarta muito, né? Você ainda colocou a situação aí, você está com os meninos, né? Que alguns despertam já uma expectativa imensa. Aí, um pouquinho atrás da nossa conversa, você falou da importância de estar com os pais ali também, com a família. Porque não está xingando o filho, está xingando o atleta. Mais ainda num caso desse. Eu imagino que um menino desse que desperta, o caso do Vitor Roque, por exemplo, que desperta uma expectativa grande na família, no clube, e de repente chega num jogo e tem aquela participação frustrada, e o pai não imaginava nunca que a torcida... Em alguns casos, sim. Se pega um garoto que tem uma qualidade mediana, de repente a família, um dia vão xingar, um dia vão vaiar. Mas o pai de um menino desses que é um destaque fala, não, isso aí nunca vai acontecer com meu filho. E de repente acontece, talvez o tombo seja ainda maior, até para a família, não só para ele, até para a família, né? Sim. E é legal você estar com eles também, com a família. Eu digo que os clubes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, são como bolhas. Ele passa ali a base inteira. Os que passam a base inteira no clube, né? Dali para a seleção de base, dali. E ele fica ouvindo o tempo inteiro o quê? Vai para a Europa, vai para o Real Madrid, vai jogar campeonatos europeus. Isso não é regra. Vitor Roque não é regra. Henrique não é regra, é exceção. Então, vários atletas, muitos, atleta que eu atendo que estão naquela iminência de ser descartado do clube, são realmente descartados. Não tem outro nome, tá? São descartados, não serviu. Ou de atletas que foram emprestados para clubes de menor expressão, até para ele rodar. Isso é muito comum na Europa. Mas aqui, ele não foi preparado durante todo o seu período de base. Olha só, é o seguinte, a tendência natural é você sair daqui, você jogando no Flamengo, por exemplo. Você vai ser emprestado para um clube, você vai chegar nesse clube, você não vai ser titular, porque qual é a cabeça do jogador que está no Flamengo? Eu fui emprestado para um time da Série A2 do Paulistão, vou jogar. Mas quando chegou lá, aquele cara que está jogando lá, já jogou na seleção, já jogou na Europa, já tem rodagem, então ele não chega lá como titular. Ele tem que disputar a posição. O Dawan, que é um atleta que eu atendo no Japão, ele foi base do Corinthians, vice-campeão da Copinha, quando o Flamengo, do time do Paquetá e do Vinícius Júnior, foi campeão. E ele disse que ele esperava ir pro profissional do Corinthians, porque tinha acabado de ser vice-campeão da Copinha. Foi dispensado, foi pro CSA. Quando chegou no CSA, ele era a 5ª opção. Caramba. E aí o tombo é maior. Não é só dele, da família inteira. Porque só projetou o lado bom. A expectativa era só grande. Isso. O que a gente aplica? Regra de guerra. Espera o melhor e se prepara para o pior. O que é mais... Isso aí faz parte do nosso trabalho individual. Qual é o caminho natural? O que eu tenho que me preparar para quê? Então, eu quando chegar aqui, eu vou precisar dessa minutagem, dessa rodagem, de envergadura. Nem sempre eu vou ter isso no clube. Depende do momento do clube. O que aconteceu com o Patrick de Paulo. O Patrick de Paulo é um atleta que eu atendo. O Patrick de Paulo tem uma coisa muito interessante que eu vi o Patrick nascer. O pai dele era meu funcionário. Tinha uma história muito legal de conhecimento da família dele e tal. Mas eu só vim atender ele de um tempo para cá.
com o próprio Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Na época, o Palmeiras não estava vivendo um momento legal. Um monte de oportunidade para garoto da base. Acontece isso sempre no clube? Não. Então, você não vê isso quando o clube está com muita grana, com muito jogador e dando certo. Nesse momento, coincidentemente, ele está estourando idade, ele não vai ter oportunidade. Só que ele não foi preparado mentalmente para aquilo. Aí ele sai dali ou certo de que vai jogar, ok? Ou completamente decepcionado, aí chega no lugar, está acostumado com o vestiário, está acostumado com o CT, está acostumado com a comida, está acostumado com o prestígio, vai para um time médio, de médio para pequeno. Então essa curva nem todos conseguem retornar. Por quê? Falta de preparo. Preparo o quê? Mental. Literalmente. Verdade. Cebolinha, desses jogadores, você trabalha com Cebolinha, né? Sim. O Everton Cebolinha. Trabalhei com ele o ano passado, na reta final ali, pouco... Foi logo quando o Tite chegou, assim, foi muito parecido. E ele deu uma entrevista esse ano, né, na pré-temporada do Flamengo, falando que devia muito ao teu trabalho, ao trabalho que fez com você. E a gente fala isso como mérito, né? A tal da meritocracia, assim. Você construiu isso é um legado teu. Tem até uma história curiosa, tem uma transmissão do jogo do Flamengo, aí o repórter fala, o Cebolinha, tá falando muito do treinador mental dele. Aí o Casiel, tô precisando desse cara também, procurando na minha cabeça e tal, entendeu? Trabalho com ele, deu resultado, né, cara? Você pegou ele e foi... Curiosamente, a virada, assim, não vamos atribuir a você, mas só a você, no caso, mas assim, a virada de chave dele, hoje ele é titular, Barro, Bruno Henrique, a virada de chave dele veio justamente no momento que ele bota a cabeça no lugar, te chama para trabalhar. Então, ele procurou nesse período, coincidentemente era o período que o Tite chega no Flamengo, e essa junção dele ter o apoio, porque ele tinha uma memória afetiva ali com o Tite legal, ele estava no momento onde ele precisava se reposicionar algumas coisas e foi muito legal, e essa junção fez com que ele entendesse que a parte mental era importante, quer dizer, ele entendeu que a parte mental era importante para ele e procurou, isso é legal, então foi o interesse dele. Coincidentemente, a chegada do Tite, o resultado dele em campo, então foi realmente pode-se dizer, foi um case de sucesso em muito pouco tempo, né? Porque ele não só fez um jogo bem, ele recuperou a sua carreira. Então ele volta para um nível que ele já vinha lá de trás, pela sua capacidade técnica, por quanto que esse é uma pessoa com uma família sólida, com uma história muito legal, passou um tempo na Europa também, né? E foi realmente um caso que a gente pode eleger também como um caso de sucesso. E ele volta para o nível que ele era, né? Porque ele não deixou de... Exatamente. Ele não desaprendeu a jogar bola, ele precisava de... Certeza, teu trabalho ali foi fundamental, cara. Então, a gente pensa assim, de uma maneira simples. Você está num deserto. Aí você tem 1 quilo de ouro e 1 litro de água. O que vale mais? A água é ouro ali, né? Então, assim, você pensa, com a mesma situação lá do Fluminense em 2009, chegou um momento que eles precisavam só de água. Foi cedido a água. Depois ele seguiu o caminho dele. Mas se ele não tivesse água, ele continuava. Então, não que seja mais importante do que o outro. É tão importante quanto. É importante que esteja inserido no... Entende, Hilton? Sim, sim. Então, de que seja incluído ali em tudo aquilo que é feito. Até porque, eu tenho dito isso, quando se fala que o pilar mental é o mais importante de todos, eu discordo frontalmente. Não é o mais importante. É tão importante quanto. Mas eu posso falar com toda tranquilidade que ele é o mais negligenciado. A ideia que se tem é de você procurar um trabalho mental quando não está bem. Não, você pode procurar o trabalho para performar, como muitos pais estão procurando agora também. Eu preciso performar melhor, eu preciso preparar a minha mente. Quando você entende a preparação, porque não é só a dor, não é só a recuperação, ok? Não é só... profilaxia. Aí sim, você, cara,
Eu preciso disso para eu performar melhor. Eu preciso desenvolver uma mentalidade. O Cristiano Ronaldo é o grande exemplo disso. Kaká, qual é o nosso último bola de ouro, né? O Kaká? Kaká. O Kaká, ele era improvável. Por que ele era improvável? De condição financeira boa, não precisava do futebol para comprar uma casa para a mãe, teve vários problemas durante a categoria de base, não era craque e teve uma fratura na coluna cervical. Ele nunca foi promessa. Né? E aí, ele estabeleceu um plano de metas para ele muito claro, meta clara, plano definido. Então, quando o Cristiano Ronaldo cria as metas dele, o objetivo dele, o que ele queria ser, e ele muda o paradigma da preparação física. Foi o Cristiano Ronaldo, um dos precursores disso. Eu sou formado em educação física. Então, na época, a musculação encurtava, a musculação não só inibia o crescimento. Enrijecia, né? Era uma das crenças que se tinha. E ele já fazia. Então, um grande exemplo que a gente pode dizer de questão de mentalidade. Mentalidade é maneira de pensar. Eu escolho a maneira que eu quero pensar. Os atletas jovens... Não só os jovens, como os atletas que você atende. Eles têm essa admiração pelo Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um exemplo para eles? Sim. Eu tenho hoje... O que a gente faz na anamnese são muitas perguntas. E uma das perguntas que a gente faz é: quem é sua referência pessoal e profissional? E muitos pais ficam surpresos com isso, que às vezes o filho não demonstra para o pai, né? Fala, minha maior referência pessoal é meu pai. Por quê? O que você mais admira no seu pai? O esforço, eu vejo o esforço que ele faz, sabe? Para minha família, ele não desiste nunca e tal. Então o pai... Por isso que eu falo com os pais, cara, você é o grande exemplo do seu filho, cara, você é o grande pilar. O treinador vem depois, o clube vem depois de você tem que ser exemplo. Cuidado com o que você fala, cuidado como você fala. O que você fala tem mais peso do que outra pessoa e tal. Então tem o pai como referência e Cristiano Ronaldo, assim, de 100 atletas, pode ser que com o tempo, né, como hoje já não se lembra mais da Ayrton Senna, né, com o tempo outro atleta ocupe esse lugar. Mas, historicamente, a gente tem de 100, 70, 80 atletas tem como inspiração o Cristiano Ronaldo, ok? Porque o Cristiano Ronaldo não é o melhor, mas é o maior. E de onde veio, você trabalha muito com as famílias também, e de onde veio essa expertise, essa habilidade de trabalhar com os pais, trabalhar com as famílias? Eu acho que primeiro vem a necessidade para depois vir a habilidade. Eu acho que, historicamente, primeiro vem a doença para vir a cura, né? Então, quando veio essa necessidade, veio como uma cachoeira, né? Assim, e num período difícil, porque foi o período de pandemia, né? Onde as pessoas estavam muito vulneráveis, muito fragilizadas, o atleta muito tempo em casa. Tem um atleta que me mostrou um vídeo ontem que, no pós-pandemia, e ele foi correr, ele não estava nem correndo direito, assim. Tipo assim, a mecânica da corrida dele estava diferente. A pandemia causou muitos males, né? Que ficaram encobertos. Né? Então veio como uma enxurrada. A gente está tateando ainda, a gente vê. E os neurocientistas falam muito isso, sabe? De que, assim, a gente está tateando, a gente está... Da mesma forma com que hoje fala-se cabalmente de que a preparação física que se fazia todo mundo correr 10 quilômetros, que não era individualizado, estava errado, mas 20 anos atrás era certa. A intenção era boa, certo? Mas hoje o trabalho está individualizado. Então, essas coisas, essas situações mentais, essas novidades estão surgindo, estão sendo experimentadas. Muita coisa tem dado certo, outra coisa você refaz, entende? Porque o ser humano, essa geração é uma outra geração, ok? A geração que já nasceu com telefone celular, a geração que não sabe. Muitos não sabem o que é andar na rua sozinho, que a gente andava na rua, jogava bola, fazia essas coisas. O pai que leva. Então a gente saía para a rua jogar, pegava trem, pegava ônibus. Então essa geração tem uma outra maneira de pensar, outra maneira de agir, de reagir, e que é preciso se desenvolver, né? Técnicas. E tem muitas situações que você não tem tempo, você tem que fazer. E esse experimento acaba valendo. Então, o que eu digo?
A gente tem a experiência acadêmica, científica, de buscar conhecimento, de sentar, de ouvir, mas o experimental vale muito. A gente já conversou fora sobre isso, mas é bom trazer aqui. O Ronaldo deu uma declaração há pouco tempo num programa acho que foi no programa do Galvão, né, naquele podcast do Galvão. E ele fala que, pô, se ele tivesse um trabalho como o teu, lá atrás, ele teria sofrido menos, né? Sim. Principalmente na época da convulsão. A convulsão do Ronaldo, ela foi um episódio único. Ele não teve antes e não teve depois. Então, certamente, foi ser feito vários exames na época, né? E engraçado, olha como é que a questão do tabu funciona, que eu estava falando aqui. Ele diz nessa entrevista que ele é amigo do Galvão de muito tempo e que eles nunca tinham falado abertamente sobre aquele assunto. Se eu sou teu amigo, eu podia... O que houve ali, né? Então, eles nunca tinham falado abertamente. Por quê? Exatamente por essa questão desse tabu que se carrega. Então, ele diz o seguinte, e ele até citou um exemplo interessante quando ele fala isso com o Galvão, que o Carlos Alcaraz, ele teve uma crise generalizada de câimbras numa semifinal, sei lá, contra o Djokovic, eu não lembro contra quem que era. E aí ele, mas isso aí o Galvão ainda fala assim, isso é saúde mental? Saúde mental? Ele, não, a gente tem muita coisa que evoluir e tal, então é preparação mental. E parte da preparação mental é você, e o Tomatos, controlar o incontrolável. O que é o incontrolável? É uma resposta, que a gente chama tecnicamente, resposta neuroendócrina ao estresse, tá? O que é isso? É o teu sistema nervoso autônomo. Que assim como você pega... E vamos imaginar que você tem um interruptor para você ligar uma lâmpada. Aí você liga a lâmpada, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, liga tudo ao mesmo tempo, ok? Esse é o botão do estresse. Então, automaticamente, acelera a frequência cardíaca, acelera a frequência respiratória, o fígado começa a produzir glicogênio, que você precisa de glicose na célula, a glândula adrenal começa a produzir adrenalina, a suprarrenal, e produção de cortisol, ok? Você fica tenso, o trato gastrointestinal passa a receber menos fluxo sanguíneo, porque você não precisa de... O cérebro entende que você não precisa de sangue ali. Aí a comida fica presa no estômago, ok? Aí a pessoa às vezes sente ânsia de vômito. Tudo isso é efeito em cadeia. Tá bom. Quando ele faz, por exemplo, uma respiração controlada, consciente, e tem até um equipamento chamado Biofeedback que é desenvolvido pela USP, e que quando você tem uma coerência respiratória, você consegue controlar o incontrolável. Ou seja, você consegue que o teu botão de disparo do alarme não toque. Sabe quando o teu carro está disparando alarme toda hora? Mais ou menos assim. O teu organismo está recebendo informação de que precisa trabalhar numa hora que ele não precisa. Quem está provocando isso? Teus pensamentos. O que está provocando isso? Os acontecimentos. Então, o que você tem que fazer? Pronto. Quando você consegue estar a mente e o corpo no mesmo lugar, pronto. O cara está pescando. Pescar é terapia? Não, mas é terapêutico. É terapêutico, é verdade. Então, tem coisas Sim. que não são terapias, mas são terapêuticas. Então, quando você consegue estar a mente e o corpo no mesmo lugar... E às vezes é difícil, né? Porque falta isso aqui, só o pessoal da técnica falta isso. Pode sair, 10. Falta isso? Não, beleza. E é legal, assim, esse exemplo do Ronaldo é bacana, porque tem teoria para todo mundo, né? Todo mundo criou uma teoria, mas na verdade quem estava ali do lado viu. E o que você falou, o episódio é isolado. Isolado. Provavelmente só pressão mesmo. E ele diz o seguinte, se ele tivesse ali, porque... Só quem vive a pressão de Copa do Mundo sabe o que é isso. Copa do Mundo. Exatamente. Então, só ele sabe o que ele passou. Então, o organismo responde de alguma forma. Lembrando então, que ele garoto, né? Sim. Pô, 21 anos. E ele diz o seguinte, se eu tivesse, naquela época, um trabalho sendo feito, ele está dizendo isso, poderia ter sido diferente. Como muitos atletas, se tiverem um trabalho, e esse trabalho é interdisciplinar, para que você consiga... ali ter realmente... Porque hoje você tem os trabalhos cognitivos, que vai ajudar a melhorar a sua velocidade de reação, ok? Vai melhorar a sua visão do homem que é tubular, ok? A visão periférica. Tudo isso ajuda o cara a ficar mais calmo, mais tranquilo, mais confiante. São coisas novas e que o futebol precisa. E olha que legal. O Wilton falou aqui até do Cazé, usando o exemplo do Cebolinha, atribuindo ao teu trabalho.
isso é um exemplo de uma pessoa que já está usando esse apoio, esse teu trabalho a favor dela. E a gente já está vendo pessoas que são referência no futebol mundial, que já pararam de jogar, entendendo hoje, nem utilizaram esse método, mas entendem, pô, se esse método aqui tivesse usado comigo, eu já sou o Ronaldo, pô, eu seria um Ronaldo ainda maior. Exatamente. Nem fez o uso disso. E aí outra coisa, rapidamente, que a gente precisa, acho que é importante tocar nisso. Hoje a gente tem um fenômeno, por exemplo, das mídias sociais, que podem impedir um atleta, dependendo do que ele fala, dependendo do que ele faça, dependendo do comportamento que ele tenha. Cada vez mais está a intolerância sobre comportamentos que atletas podem ter fora de campo, pode cancelar esse atleta. Por isso que é importante ter um trabalho. Nós tivemos agora um episódio com 4 atletas do Fluminense, atletas promissores, atletas que valem uma fortuna. Eu não sei se esses atletas têm um trabalho mental, mas certamente isso que aconteceu é comportamental, é mental, e que assim, você tem... É importante isso. A gente fala isso com os atletas. Amigo, ó, você é atleta de futebol, então você é vedado algumas coisas para você, ok? Então, uma vez que você toma consciência do risco, aí o dano pode lhe causar. Mas vários atletas que eu atendo, eu tenho isso como dado estatístico. Vários atletas mudaram completamente seu comportamento noturno, seus directs no Instagram, o seu consumo de uma coisa ou de outra, o seu contato com várias redes que aparecem de coisas oferecendo para ele, bandejas oferecendo para ele muito facilmente que se oferece. E aí é aquilo que eu digo, a mente trai. Então, é bom? Cara. É bom, é muito bom. Mas faz bem? Não. Mas pode prejudicar e muito, como agora. Certamente vai estar prejudicando a carreira desses atletas. É mais um exemplo bíblico, né? De posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí. E usando ainda mais um versículo, como a gente falou ali atrás, a questão de domínio próprio. Então, isso é muito individual, pessoal e intransferível. Porém, enquanto atleta de futebol, eu tenho um contrato de prestação de serviço ali de trabalho e um contrato de imagem que eu assino. A minha imagem não é mais minha. Então, eu preciso realmente entender e me sujeitar a essas regras e isso, um treinamento mental, ajuda bastante nisso. Maneiríssimo. Infelizmente, nosso tinha que ter também no aplauso só. Tipo o Jô Soares. Tipo o Jô Soares, né? Tipo o Jô Soares. Aí, infelizmente, nosso tempo Vem pra cá, Lulinha Tavares, lembra? Vem pra cá, Lulinha Tavares, Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas a gente quer agradecer, né, Marcelo? Agradecer aqui muito. Cara, tivemos uma aula aqui de... A gente ficaria aqui horas batendo papo. Te ouvindo, na verdade, aprendendo. Porque é curioso, assim, a gente trouxe aqui algumas pessoas, a gente trouxe a Renata Mansur, que é a primeira mulher presidente do TJD, Tribunal Futebol, de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. A gente trouxe o Fábio Marcelo, fisioterapeuta. A gente trouxe o Alfredo Sampaio, né? O Melo, Antônio Melo. Então, assim, são pessoas que estão dentro da cadeia produtiva do futebol, do exercício. Fábio Marcelo também veio, né? Veio. Pessoas dentro do exercício do futebol, que não é só, é legal, pô, o Moser veio aqui, deu um show, o Jorginho veio aqui, ensinou muito, o Ricardo Rocha veio aqui, a gente deu muita gargalhada, é legal. Mas, assim, a gente precisa de personagens que precisam fazer o futebol acontecer, seja na parte física, na parte de recuperação, e na parte mental. Uma galera que a gente não vê, mas que é importante. E é um papo que, assim, o pessoal que está assistindo vai falar assim, cara, é impressionante, né? A gente só acha que a bola rola lá, o cara vai lá e faz o gol e acaba. E não. A gente precisa educar essas pessoas que o futebol não é só aquele cara ali que joga e faz o gol. Tem um time por trás, responsável por áreas que fazem aquilo. E que hoje está muito mais avançado, tem muito mais estudo, tem muito mais pessoas mais bem preparadas para isso, para que a performance do jogo seja cada vez melhor. Certeza, muita gente nem imagina, assim, quando vê um garoto estourar, não imagina que tem uma pessoa como ele dando apoio desde 8 anos de idade para ele, para a mãe, para o pai, para os irmãos. Aí quando estoura lá, pô, o garoto é fera. É fera. Mas será que ele seria essa fera toda se não tivesse o apoio de todo mundo? Será que o pai aguentaria a pressão de ver o filho sofrer uma vaia, ser xingado? Então, você preparar...
você preparar essa galera para o que... Eu imagino que o futebol nunca vive isso, mas eu imagino... Já tive do outro lado xingando, recriminando, e na verdade é isso aí, a gente não está xingando... usando qualquer exemplo, eu não estou xingando o Messi, eu estou xingando o jogador que está ali com a camisa debaixo da camisa do meu time. E a gente aqui, eu não tinha essa ideia de que você fazia esse trabalho até você começar a passar, até eu te assistir e ouvir você aqui passando pra gente. Muito legal. Que desmistifica a coisa, mostra também de que não é uma coisa amadora, discerne muito bem, porque o futebol é interdisciplinar, o ser humano é interdisciplinar. Então, se você pegar o LeBron James, ele tem um staff com ele há muito tempo. Ele tem um biomecânico da Marinha Americana. Então, ele teve uma contusão. Dali em diante, ele contrata um biomecânico que ajuda ele, inclusive, a ele saltar de maneira bem anatômica, porque os atletas de basquete são altos, eles saltam muito, as articulações são prejudicadas. E você vê um cara quase não lesionando. Então, existe realmente um staff ali por trás e é muito importante ter pessoas capazes do seu lado, porque não tem mais lugar para amador. Parabéns, Lulinha. O trabalho é importante e fiquei impressionado aqui. Lulinha, muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado. Demorou, mas chegou e foi um papo assim... Eu que já conheço, mas teve muita novidade para mim, inclusive, né? Muita novidade para mim, inclusive. Então, a gente te agradecer aqui de verdade, de coração. Enriqueceu muito aqui o nosso conteúdo, nosso podcast, sua resenha. Hoje foi uma resenha mais séria, né? Excelente. Não vai ter corte de gargalhada, não. Excelente do mesmo jeito. Vai ter corte de conteúdo sério, assim. Vai viralizar conteúdo sério. Legal. Então a gente quer te agradecer. E a gente tem que encerrar, né, Marcelo? Mais um episódio. Esse foi mais um episódio do Só Resenha. Dessa vez com essa figura fantástica que foi o Lulinha. Obrigado. A gente, repetindo, o Wilton já passou aqui, falou, você complementou e eu vou mais uma vez. Foi difícil marcar pela tua agenda. Graças a Deus pela tua agenda muito cheia, mas chegou o dia, a gente aproveitou bastante e espero que você tenha aproveitado também. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Wilton, por participar aqui do Só Resenha. Foram momentos, assim, muito bacana. Gostei muito, né, do ambiente aqui, é muito legal. Esse clima aqui é muito legal. Cara, essa proposta aqui, parabéns para você. Parabéns. Então, conheça mais o Só Resenha. Clica lá, segue se você puder. Indica, né, para que outras pessoas também possam, de alguma maneira, né, conhecer os conteúdos desse programa, que são muito interessantes. O Wilton é um jornalista renomado de muito tempo, um cara com muita experiência. Verdade. Fez uma parceria fantástica aqui com o Marcelo. Parabéns e muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado. Então, esse foi mais um episódio... Socorrendo meu amigo aqui. Porque eu ia falar episódio, porque eu sempre erro. Esse foi mais um episódio. Episódio, aprendi. Esse foi mais um episódio, galera. Até o próximo. Fomos!